Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa tarde, tudo bem? Oi, Marcela, boa tarde para você, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Uma ótima semana para todo mundo. Boa semana para todos nós. Semana começando já com uma decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, após o ex-presidente tentar violar a tornozeleira eletrônica. Decisão votaram para acompanhar o entendimento de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Lembrando que o ex-presidente está preso desde sábado. E agora, hein, Vera? Era previsível isso, Marcela, inclusive por unanimidade, né? Porque depois que o ministro Luiz Fux deixou a primeira turma, a divergência que havia ali nesse caso específico se dissipou e os 4 ministros que restaram na turma têm sido sempre a favor integralmente, os outros 3, né, de acompanhar as decisões do ministro Alexandre de Moraes. Nessa situação, diante do que se constatou, a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica por parte de Bolsonaro, inclusive confessada por ele, ninguém esperava nenhuma divergência a respeito da manutenção dessa prisão preventiva. Então, isso deve prosseguir até a decisão, que também está próxima da primeira turma, a respeito das condições de cumprimento efetivo da pena de Bolsonaro e dos demais réus do chamado núcleo crucial da trama golpista, que foram aqueles primeiros a serem julgados ainda em 11 de setembro e condenados. A gente já teve nesse núcleo uma fuga, que foi a do ex-diretor-geral da ABIN, o Alexandre Ramagem, e agora teve uma tentativa com essa coisa do Bolsonaro tentando violar a tornozeleira eletrônica. Ele alegou razões de saúde ali, disse que estava sofrendo de alguns distúrbios, alucinações, por conta de uma interação medicamentosa equivocada, mas isso não sensibilizou a primeira turma e talvez também não seja suficiente para que Bolsonaro seja sentenciado depois com uma prisão domiciliar humanitária, que é o que deseja a sua defesa. O primeiro pedido nesse sentido foi protocolado na sexta-feira e já foi negado no sábado, juntamente com a decisão da prisão preventiva, porque o ministro Alexandre de Moraes entendeu que esse pedido ficou prejudicado com o que aconteceu, com a convocação por parte do Eduardo Bolsonaro de uma vigília, mas era uma vigília em tons de guerra, né? Vamos lutar, vamos resistir, e também a violação do dispositivo. Tudo isso foi lido pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo Supremo como evidências, ou pelo menos indícios, de uma tentativa de fuga. Então, agora a gente vai ter que ver, porque a defesa do Bolsonaro vai protocolar um outro pedido de prisão domiciliar para o cumprimento definitivo, efetivo da pena. E isso tem menos chance agora de ser acatado do que tinha antes. Antes você tinha uma jurisprudência para isso. Um outro ex-presidente, que era o Fernando Collor, está cumprindo pena nesse regime de prisão domiciliar humanitária. O Bolsonaro tem sabidas complicações de saúde em razão da facada que ele levou em 2018, e ele sofre de uma série de circunstâncias decorrentes disso, e agora está dizendo que está com esses problemas também de cunho emocional. Mas isso não foi comprado integralmente pela primeira turma, essa ideia de que ele fez o que fez porque estava num surto. Então, a gente vai ter que ver, diante de mais um pedido que vai ser, já apurei, impetrado pela defesa do Bolsonaro, como que o ministro Alexandre de Moraes vai reagir e se isso já prejudicou totalmente a chance que ele tinha de ficar em prisão domiciliar. E como você bem disse, né, Vera, agora fica mais difícil essa questão da prisão domiciliar, apesar dos problemas médicos, por causa dessa tentativa de romper a tornozeleira. Independentemente do motivo, foi uma violação dos termos acordados para essa prisão domiciliar. Então, mesmo com os problemas de saúde, fica mais difícil agora ter, de fato, essa prisão domiciliar restaurada.
Vamos acompanhar e ver os próximos passos agora com esse novo pedido feito pela defesa de Bolsonaro, né? É isso, Marcela, mesmo porque, nesse caso da violação, também tem várias contradições ali nas falas do Bolsonaro, nas alegações. Primeiro, ele disse que começou a aplicar a solda, o ferro de solda na tornozeleira no meio da tarde, depois disse que fez isso à noite. A questão dos medicamentos, primeiro se falou alguns, depois entraram outros, então também não está clara essa circunstância que levou a ele, como ele diz, meter o ferro na tornozeleira eletrônica. Então, tudo isso vai ter que ser analisado, mas agora ele acabou minando as próprias chances que antes eram consideradas altas de ficar nessa prisão domiciliar. É isso, Vera. Vamos acompanhando, então. Beijo para você, até a próxima.